Bom dia, povo abençoado de Jesus, né? Vamos para mais um estudo então, né? Terminamos o estudo ontem, Moisés falando para Deus que ele não sabia falar direito de novo, né? E agora Deus, né, no próximo capítulo, fala que ele vai colocar Moisés como Deus sobre Faraó e Arão como profeta e vai falar aquilo que ele mandar falar. Ou seja, para que Faraó deixe os filhos de Israel sair para celebrar uma festa para ele. E agora diz: eu endurecerei o coração de Faraó para que não deixe. Muitos calvinistas pegam essa parte para falar aí, ó, que Deus ele determinou a perdição do Faraó. Se endureceu o coração dele, não tem possibilidade de arrependimento, né? Agora você tem que lembrar duas coisas. Em Provérbios 29:1 diz o seguinte: aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado sem que haja cura. E o homem duro, ímpio de coração, o evangelho não consegue penetrar nele, né? Aquele não tem como você cultuar a Deus e as riquezas, né? A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Ou seja, esse homem já era soberbo, endurecido, ruim, né? Se bastava, se julgava Deus. E Deus viu que no coração dele não havia lugar de arrependimento. Então falou: eu vou usar ele para o meu propósito, para tratar com os filhos de Israel. O intuito era mostrar o verdadeiro Deus para os filhos de Israel. Tirar toda idolatria, que esse povo já estava há 430 anos na idolatria, acostumado a cultuar os deuses egípcios, ou a ver os deuses egípcios mandando em tudo, né? Então agora, Deus ia usar até o próprio faraó para o seu propósito. Ele levanta quem ele quer e abate a quem ele quer. Agora, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém, nem do faraó. E em 1 Timóteo 2,4, ele deseja que todos os homens se convertam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então esse aí é um instrumento, é igual o diabo. Para o diabo não tem salvação. Mas quem manda no diabo? Deus manda no diabo, o diabo não manda nada. Né? Leia 1 Samuel 18:10, você vai ver que um espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul, não é da parte do diabo, não. O diabo manda naqueles que são deles. Mesmo assim, submisso a Deus. Tudo é submisso a Deus. Deus é Senhor do universo. Então, ele vai usar o faraó para cumprir o objetivo dele, já que esse é um homem, né? Nós temos tanto arbítrio que a gente pode endurecer se quiser. Você vai ver que depois o faraó vai endurecer o coração. Várias vezes o próprio faraó endurece. Então Deus aproveita para endurecer mais, para que ele seja usado com um propósito, né? O diabo, ele é usado com propósito muitas vezes. Lê Lucas 22:31. Jesus fala para Simão: Simão, Simão, eis que Satanás nos reclamou para peneirar como trigo. Foi pedir licença. Leia 2 Coríntios 12, verso 5. O apóstolo Paulo fala que foi colocado na carne dele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofetear. E ele orou a Deus 3 vezes que tirasse, e Deus não quis tirar. Ou seja, aquele espírito maligno que estava esbofeteando ele, estava sendo usado para tratar com o caráter de Paulo. E Deus vai usar o faraó para tratar com o caráter dos filhos de Israel. Deus já fala, ele não vai deixar ir. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, que vou tirar os filhos de Israel debaixo da servidão do Egito. Então o mundo inteiro ia conhecer o verdadeiro Deus através do Deus de Israel, que é o verdadeiro Deus. E no verso 7 fala que Moisés era de 80 anos e Arão de 83 anos, quando eles foram fazer isso. E o Egito era um lugar cheio de ciências ocultas, de ocultismo, né? Era como se fosse uma Índia misturada com Haiti e África, cheia de malignidade, de demônios, né? E ali Deus fala para Arão que quando o faraó pedia algum sinal, que era para ele jogar o bastão, e o bastão ia virar uma serpente. E assim eles fizeram. Arão joga o bastão, vira uma serpente, e só que o faraó chama os magos, os encantadores, os feiticeiros do Egito,
E eles fazem 2 serpentes, só que a serpente de Moisés engole as outras 2, ou seja, o poder de Deus é muito maior. E Faraó não dá uma mínima para aquele sinal. E Deus fala para Moisés: o coração de Faraó está obstinado, para que o povo não possa partir. Deus fala para Moisés agora, aí onde o Faraó toma banho na beirada do Nilo. E para falar para ele deixar o povo ir, porque senão o Nilo, Deus ia ferir as águas do Nilo. E as águas se tornariam em sangue. E os peixes iam morrer, e o rio ia feder. Lembra que o Nilo tem várias entidades, divindades que guardam ele? Ou seja, Deus está ferindo agora os deuses do Egito. Aqueles deuses que eles botavam a sua confiança. O Nilo era um deles, né? Do qual 3 divindades, inclusive a deusa com cabeça de rã, né, era cultuada e adorada, né? O Nilo. Então agora, quando o faraó vai tomar banho, Arão fere o rio com a vara, e o rio, até a água dos vasos, né, e dos jarros, iam se transformar em sangue. E houve sangue por toda a terra do Egito, e nem assim Faraó importou e endureceu o seu coração. Ou seja, agora ele mesmo endurece o coração dele, né? Ele não aceita se submeter ao Deus criador do universo. E Deus está mostrando o poder dele, né? Não só para os egípcios, mas para os hebreus também. E é interessante que essa praga vai ser repetida lá em Apocalipse, né? Lembrando que o Apocalipse, Deus vai ferir o império do anticristo de Satanás, né? E uma dessas pragas, uma das testemunhas, faz com que as águas se transformem em sangue. Lá na frente você vai saber quem são essas testemunhas, né? E por que há essa repetição. Não vou falar isso hoje, né? Estamos estudando o Êxodo, não Apocalipse, né? Mas é uma curiosidade para você poder pesquisar. Então se passaram 7 dias que o Senhor havia ferido o rio, e eles tinham que cavar poços para poder beber água, porque as águas do rio Nilo estavam todas transformadas em sangue. E Deus manda eles falarem de novo ao faraó, que se não deixasse o povo ir, né, as rãs iriam cobrir todo o território do Egito, que o rio produziria rãs em abundância, e elas sairiam do rio e invadiriam as casas. Lembrando da deusa com cara de rã de novo. Aí, ó. Ou seja, Deus faz o que quer com quem Ele quer, a hora que Ele quer. Ele é Senhor do universo. E eles vão falar isso para o faraó. E o faraó não vai dar a menor importância. E as rãs vão sair do Nilo. E vão encher as casas, todos os lugares de rã. E as rãs ocuparam todas as casas, todos os lugares, os alimentos, para tudo enquanto é lado tinha rã. E o faraó chama Moisés e Arão e pede para tirar aquelas rãs, para que eles clamarem ao Senhor, para aquelas rãs saírem ali do meio do Egito, né? E aquelas rãs vão morrer e vão ter um grande mau cheiro em toda a terra do Egito, aquelas rãs mortas. Deus vai atender a oração de Moisés. O faraó falou que se Deus fizesse isso, ele deixaria o povo ir, mas falou só da boca para fora. Porque Deus vai atender a oração de Moisés, as rãs vão morrer, mas o faraó de novo endurece o seu coração. Ele continua com o coração endurecido e não fala como ele prometeu que deixaria o povo sair. E agora Deus fala para Arão e Moisés estender a mão, lançar o pó da terra, o pó de terra para cima, e eles se transformariam em piolhos sobre toda a terra do Egito, e ia infestar todo mundo na terra do Egito de piolhos, né? Piolhos sobre todos, os homens, no gado, o pó da terra se transformou em piolhos. Os magos tentaram fazer a mesma coisa e não deram conta. Falaram para Faraó: isso aí é a mão de Deus, deixa esse povo ir embora para servir o Deus deles, né? Eles aconselham o Faraó, falando que aquilo é a mão de Deus. E a Bíblia diz que o coração de Faraó endureceu e não deixou o povo ir. E agora Deus fala para Arão e Moisés que quando o Faraó fosse tomar banho no Nilo, né, para falar que enviaria enxames de moscas, né, sobre toda a terra do Egito. Em todos os lugares haveriam moscas, né, sobre a terra do Egito. Interessante o nome de um deus chamado Beuzebu. Na realidade, Beuzebu é do hebraico Baal Zebut, senhor das moscas.
Ou seja, Deus está mostrando que manda em Beuzebu, né? Manda no Senhor das moscas, porque o Senhor verdadeiro é o Deus de Israel. Então agora vem um enxame de moscas, né? Sobre toda a terra do Egito. Todos os lugares, moscas e mais moscas para todos os lados. E essa praga só ia atingir os egípcios. Onde tivesse o povo de Israel não ia ter mosca, mas onde tivesse egípcio, as moscas iam inundar aquele lugar de moscas. E eles veriam a diferença que Deus faz entre os que são dele e os que não são. É interessante que na grande tribulação, você vai aprender que a igreja passa por toda ela. Mas em Malaquias capítulo 3, verso 16 em diante, diz que aqueles que temem o Senhor também ele vai fazer diferença. Ele vai livrar na tribulação. Que naquele dia vereis de novo a diferença. É disso aí, ó. Aí agora os egípcios iam ver a diferença de quem é dele e quem não é. E na grande tribulação, eles verão também a diferença de quem é dele e de quem não é. Leia Malaquias capítulo 3, 16 em diante. Fala que eles serão para mim particular tesouro, diz o Senhor. E eles verão de novo a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E Faraó então chama Moisés e pede para que ore, para que aquelas moscas vão embora, né? E Faraó fala que vai deixar eles irem, né? Mas você vai deixar as crianças, os animais. E Moisés fala que tem que ir todo mundo servir o Senhor, né? E mais uma vez, né? Faraó vai mentir, né? Vai falar que vai deixar e não vai deixar eles saírem para servir o Senhor. E ele fala para Faraó, Moisés, para Faraó não enganar ele mais, né? Não enganar mais, né? E mais uma vez, Faraó vai endurecer o seu coração. E agora, Deus fala que para Moisés falar para Faraó para deixar o povo ir, porque ele, de novo, não cumpre o que ele falou. Que ia ferir agora o gado, os animais dele, com grande pestilência. E ia morrer muitos animais, né? Grande pestilência viria da parte de Deus sobre os animais do Faraó, dos egípcios. De novo, ele ia fazer distinção entre o povo dele e aquele que não é povo dele, os egípcios. E veio pestilência gravíssima da parte de Deus sobre os camelos, sobre o gado, sobre os animais dos egípcios, né? Mas os do povo de Israel, não. Deus estava fazendo distinção entre o povo dele e o povo que não é dele. Quando estivermos na grande tribulação, Deus também vai fazer distinção. Leia Apocalipse capítulo 9, verso 5. Aqueles que têm o selo, o Espírito Santo, serão poupados das pragas do Apocalipse. Você deve ler Apocalipse junto com Êxodo para você ter um entendimento que a Bíblia é uma repetição. O faraó lá é o anticristo, Satanás é o dono do império e o filho dele, o representante dele, é o anticristo. E eles vão implantar esse sistema satânico na terra. Mas Deus, com grandes manifestações de julgamento, vai enviar o libertador, Jesus vai nos tirar daqui e vai ferir com grandes flagelos toda essa terra, todo esse império de Satanás. Então aprenda com as pragas do Êxodo, as coisas que acontecerão no futuro breve. Pode saber que vai acontecer no futuro breve. O Senhor feriu todos os rebanhos dos egípcios, né? E Faraó mandou ver os rebanhos dos hebreus e nenhum deles havia morrido. Mesmo assim, ele não deixou o povo ir. E agora Deus manda Moisés e Arão pegar, encher a mão de cinzas e lançar para o ar. E elas se transformariam em úlceras sobre todo o povo do Egito. E assim todo o povo do Egito se encheu de úlceras malignas. No que restou dos rebanhos, nos homens, nos animais, úlceras malignas. Os magos de Faraó não podiam ficar na presença de Moisés por causa dos tumores, né, que haviam aparecido neles. E agora Deus fala para Moisés, apresenta diante do Faraó e fala com ele: deixa o meu povo ir para que me sirva, porque senão estenderei a minha mão e lançarei todas as minhas pragas sobre todo esse povo. Se eu quisesse, eu já teria destruído vocês. Olha só. Ter ferido todo o seu povo com pestilência e cortado todos vocês da terra. Se eu preservei vocês,
para que o meu nome fosse manifesto em toda a terra. Ou seja, ali é os Estados Unidos que Deus está fazendo isso, na época, né? O Egito, para que o nome dele fosse engrandecido e glorificado em toda a terra e temido em toda a terra. Anunciado e temido em toda a terra. Você ainda não deixa meu povo ir, amanhã eu farei chover chuva de pedras. Uma chuva tão grande que vai matar, arrebentar com tudo, né? E era chuva de pedra junto com fogo. Os oficiais do faraó, o povo do Egito que temeu a Deus, guardou os animais, né? Ficou dentro de casa e guardou os animais para que eles não morressem. Mas aqueles que não temeram, não ouviram, foram todos mortos, né? Grande chuva de pedra, igual nunca houve em toda a terra do Egito. Pedra e fogo. E a chuva feriu homens, animais, plantas, tudo que havia no campo foi destruído por aquela chuva de pedras e de fogo. Somente na terra de Gósen, onde estava o povo de Israel, não houve essa chuva. Deus, de novo, fazendo distinção entre quem serve ele e quem não serve. O faraó clama a Moisés para que ore o Senhor, para que cesse a chuva de pedras. E Moisés falou que ia orar, mas saberia que ele não ia cumprir mais uma vez a palavra dele. E mesmo assim, Moisés orou, e a chuva de pedras cessou, e Faraó mais uma vez endureceu o seu coração. Agora Deus fala que endureceu o coração deles, né? Para que os filhos dos seus filhos possam zombar dos egípcios, né? Os egípcios que escravizavam eles agora seriam zombados pelos filhos dos hebreus, né? Por aquilo que Deus fez no Egito com os egípcios, com os poderosos, com o faraó. E a Bíblia diz que os poderosos desse mundo, na volta de Jesus, vão gemer, vão ter que esconder dentro das cavernas e vão pedir para que a morte venha sobre eles. Então não se iluda com esse mundo vai passar. E poderoso é um só, é o nosso Deus, ele é poderoso. Jesus Cristo hoje tem toda a autoridade no universo e ele vai voltar. Agora Moisés e Arão chegam até o faraó e falam: até quando você não vai se humilhar diante do Deus de Israel e deixar o povo dele ir, nós irmos? Até quando você não vai se humilhar diante dele? Porque enviarei gafanhotos sobre a terra do Egito, que vai comer tudo na terra do Egito. E os oficiais de Faraó falaram: até quando? Né? Nós vamos ver isso acontecendo aqui, esses homens fazendo isso aqui no nosso meio. E Deus envia gafanhotos sobre a terra do Egito, que come tudo na terra do Egito, que entra dentro das casas dos egípcios e destrói tudo, come tudo. Se você ler em Apocalipse 9, você vai ver dos gafanhotos que vão ser libertos de dentro do abismo. As pragas se repetem no Apocalipse. Só que aqueles gafanhotos não são esses gafanhotos aí, são outros. Também não vou falar deles agora, porque o estudo não é de Apocalipse, mas fique sabendo, a Bíblia ela é uma repetição. E agora Faraó chama eles e fala: o que vocês querem? Eles falam: nós queremos ir servir o Senhor no deserto. E Faraó fala: vá vocês então, deixa o seu gado aí, né? Para a gente ver que você não tem má intenção no coração de abandonar, de fugir ou de certas coisas. E Moisés fala: não, tem que ir todo mundo, gado, menino, mulher, todo mundo tem que ir servir ao Senhor no deserto. Faraó fala: e somente os homens, só os homens. E expulsaram eles da presença do faraó. E aí vem a praga dos gafanhotos, come tudo, e agora Faraó pede Moisés para orar por ele, a Deus, né? E para que os gafanhotos vão embora, possam ir embora da presença dos egípcios, do Egito, né? Lembrando que a terra de Gósen não sofria as pragas, somente o Egito estava sofrendo as pragas. E Faraó, mais uma vez, endurece o coração. E agora Deus fala: estende a mão e verá trevas sobre a terra do Egito. 3 dias de densas trevas. Na terra do Egito, trevas. Na terra dos hebreus, não. E assim fez. No Egito havia trevas, menos na terra de Gósen, onde estavam os hebreus. Trevas que eram tão trevas que se chegava a apalpar. Você está vendo que Deus está ferindo os deuses do Egito? O sol, Ra, é um dos maiores deuses do Egito. E agora Ra fica 3 dias sem dar a sua luz sobre o Egito. E se você não sabe, a responsabilidade na cultura egípcia é do faraó. Se o sol não nascesse, a culpa é dele, né? Ou seja, ele não está mantendo o equilíbrio cósmico no Egito. Isso é cultural deles.
Então Deus está ferindo outro grandioso deus egípcio, Ra, o deus Sol. E depois dessa praga, né? Faraó chama Moisés e fala: retire de mim que eu não veja mais o teu rosto, senão você vai morrer. E Moisés falou: bem disseste, não me vereis meu rosto, porque você não vai mais ver o meu rosto. E assim termina esse estudo de hoje, mostrando a soberania, o poder do Deus que nós servimos, e mostrando que essa terra que vivemos não é a nossa morada é os céus. E assim como Deus enviou Moisés, Jesus vai ser enviado para nos tirar daqui. Que Deus te abençoe, te guarde, que você persevere, que você fique no caminho estreito, que você seja usado pelo Espírito de Deus para trazer mais pessoas para o reino de Deus. Fique na paz, tudo de bom para você, em nome de Jesus.